Tem alguma coisa ali que o Leonardo Jardim tem feito nesse time do Cruzeiro, em especial, que te agrada mais? Porque são vários aspectos, são várias frentes de trabalho. Ele é um treinador que assume também responsabilidades de tomadas de decisão com relação à saúde e performance, né? Ele procura muito a ciência para se embasar, os números. Mas tem te chamado a atenção nessa campanha do Leonardo Jardim com o Cruzeiro no Brasileirão? Eu considero o Leonardo Jardim o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Eu tenho essa percepção, até porque ele conseguiu achar uma formação que lhe dá equilíbrio, principalmente para os grandes jogos, né? A Nath citou aí que ele vinha com dificuldade de vencer a turma de baixo da tabela, e é verdade, se você pegar os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não foi derrotado por nenhum. Então, nesse momento, o Inter, que até nem era o Cruzeiro do Léo Jardim, contra o Inter não era ainda. Foi aquele 3-0, inclusive que o Jonathan Jesus foi expulso injustamente logo no início da partida, mas ainda não era o Cruzeiro do Léo Jardim. Ele era o treinador, mas não era o time esse time aí que ele escolheu e que tá dando tão certo. O Bragantino é o 10º nesse momento, o Ceará é o 13º, o Santos o 16º e o Vasco é o 9º colocado. O Vasco que cresceu muito nas últimas rodadas, mas não tem ninguém dos 8 primeiros que venceu o Cruzeiro. Então, principalmente para os grandes jogos, ele achou uma formação muito interessante, potencializou alguns jogadores. Então você tem, ontem nem tanto, né? Mas o Lucas Silva jogando muita bola, o Lucas Romero jogando muita bola. De modo geral, não estou falando especificamente do jogo de ontem, os laterais muito bem, principalmente o Kaique. Você tem o Matheus Pereira jogando um futebol que a gente não tinha visto ainda, porque a genialidade dele, eu acho que a gente viu com o Seabra, talvez até mais mágico, porque o time era montado para ele só tinha que correr no momento ofensivo, mas ele competitivo, né? A gente tem outros jogadores, o próprio Christian não era nem aproveitado, e ele achou uma função ali pelo lado direito pro Christian. O Wanderson foi uma escolha dele, né? Um pedido dele, uma contratação dele. Eu acho que aí, claro que ele tem a importância tática dele, mas hoje em dia é muito comum, né? O jogador de lado ajudar defensivamente. Eu acho que o Wanderson é um que talvez pudesse entregar um pouco mais, principalmente quando o Cruzeiro tem a bola. E o Caio Jorge, que deu uma caída, mas tá brigando para ser o melhor jogador do campeonato. Então eu acho que ele tirou o máximo desses jogadores e achou um esquema principalmente para os grandes jogos. E aí os jogos que são contra a turma da parte de baixo da tabela, meio que ele tem um pouco mais de dificuldade, mas ele está tentando. A presença do Arroio, eu acho que é um indicativo disso, que ele tá tentando aí algumas soluções, mas pro Cruzeiro seria, ou será, né, muito, mas muito importante que o Léo Jardim continue para a próxima temporada. Torço muito para que isso aconteça, porque aí sim, com pré-temporada e com uma janela completa, ele podendo fazer uma reformulação nesse elenco, eu acho que aí as coisas vão acontecer de uma forma ainda melhor pro time, porque tem muita gente cara no Cruzeiro, tô falando de salário, e que não tá entregando, ou que o Léo Jardim não gosta do estilo, e é normal, né? O cara pode ser um grande jogador, mas não cair na graça do treinador, não é o que o treinador gosta de trabalhar, com as características dele. Então acho que até se você pegar a folha salarial do Cruzeiro hoje, talvez até com uma folha menor, o ano que vem o Léo Jardim consiga fazer um time com mais perfil dele, inclusive para as trocas. Então acho que será muito, muito, muito importante a manutenção do treinador com autonomia, com liberdade. E assim, essa questão que ele falou da pontuação, ô Pedrão, é muito relativa. Depende da expectativa que se cria. E quando o Cruzeiro estava mais próximo ali dos líderes, você ficava na comparação, claro, com Palmeiras e Flamengo, que é uma comparação muito dura, né? Num time que está se reformulando agora, né? É uma comparação, assim, até desleal pelo investimento, pela força que os dois times têm apresentado nas últimas temporadas. Agora, se você for olhar, comparar o Cruzeiro, ter uma expectativa com relação ao Botafogo, com relação à Bahia, com relação ao Fluminense, com relação ao São Paulo, aí o time tá voando.
o time tá voando. Agora, para você manter essa pegada de olhar nos olhos desses dois, você tem que fazer uma campanha fora da curva, que é o que o Palmeiras faz. O Palmeiras tem 5 pontos a mais do que tinha o Botafogo campeão ano passado, nesse mesmo momento do campeonato. E o aproveitamento do Palmeiras, se seguir assim, acho que ele vai bater o recorde, né? Da história dos pontos corridos. Aí o cara fala assim, e as últimas rodadas? Se você pegar as últimas 5 rodadas, são 15 pontos disputados, o Cruzeiro conquistou 6. O Palmeiras e o Flamengo vão fazer o jogo de hoje, às 4 horas da tarde. Então, se você pegar as últimas 4 rodadas do Palmeiras, de 12 pontos possíveis, ele fez 12. O Flamengo de 12 fez 7. Pode ir para 10 hoje se ganhar o jogo, em 15 pontos disputados. Então, assim, é uma pegada muito forte, que é difícil de acompanhar. Mas tudo depende da expectativa. Para mim, o campeonato do Cruzeiro, aliás, não só o campeonato, a temporada, porque eu vou incluir aí a Copa do Brasil, né, inclusive eliminando o líder com alguma tranquilidade. Para mim a temporada é muito boa, é acima da expectativa, por mais que eventualmente o Palmeiras e o Flamengo se distanciem muito na reta final do Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, o Ale falava dessa questão aí das opções do técnico Leonardo Jardim, né? Ontem ele tinha o Arroio, que foi um jogador com uma característica que ele pediu para que fosse contratado na janela, justamente para quê? Para o Cruzeiro ter um pouco mais de facilidade, de agressividade contra equipes que jogam mais fechadinhas, ali a velocidade, 1 contra 1 pelo lado do campo. E o Arroio foi titular e conseguiu já dar um retorno técnico dando a assistência. Assim como aconteceu também no jogo contra o Bahia lá em Salvador, que Arroio e Sinisterra entram na partida e são fundamentais ali para a virada do Cruzeiro no segundo tempo. Ontem o Sinisterra não estava à disposição, mas por característica ele entra, né, nessa mesma pegada aí do Arroio. Tô falando isso porque a gente falava do desempenho do Cruzeiro contra times da parte de baixo da tabela. Na derrota do Cruzeiro contra o Ceará, o banco do Cruzeiro, nas opções de atacantes, você tinha o Lautaro Dias, o Kaique Kenji, o Marquinhos e o Bolassi. No jogo contra o Santos, que o Cruzeiro também foi derrotado dentro do Mineirão por um time que briga na parte de baixo, o técnico Leonardo Jardim tinha como opções ofensivas o Bolassi, o Lautaro Dias e o Marquinhos. Então, são jogadores que a gente já vinha batendo na tecla que esses jogadores não vão conseguir mudar o rumo de uma partida. E ainda que o Cruzeiro, lá na primeira fase, no primeiro turno, tenha vencido o Fortaleza fora de casa, numa atuação em que conseguiu ser uma equipe positiva, vertical, rápida, o jogo de ontem poderia ter tido um enredo semelhante a Santos e Ceará, se não fosse uma contratação de uma característica diferente que chegou para essa fase final da temporada, para esses últimos meses da temporada. Então, o desempenho também está muito condicionado, às vezes, ao que você tem ali no momento, a força do seu elenco. Por isso que é muito difícil, né, usando a expressão do Ale, olhar nos olhos do Flamengo e do Palmeiras, porque são muitas opções. No jogo contra o Maracanã, em que o Cruzeiro empatou com o Flamengo lá no Rio de Janeiro, no segundo tempo o Cruzeiro estava nitidamente cansado e o Felipe Luiz ainda não tinha botado o Bruno Henrique, ainda não tinha botado o Luiz Araújo, ele ainda tinha como opção o Cebolinha, ele ainda tinha no banco o De La Cruz. Então, assim, é muito difícil. Hoje, por exemplo, é um jogo de gente grande. Hoje todo mundo tem muito recurso, né, Ale? O tempo todo, o jogo inteiro, característica, qualidade, modelo tático, enfim. Mas o que o Cruzeiro faz já é muito legal. E aí você olha as probabilidades, o Cruzeiro tem 99,95% de chance de chegar a uma vaga direta na Libertadores. É isso. O torcedor do Cruzeiro lá no início, com aquele campeonato patético do Fernando Diniz, né, a boa parte dele, falasse que o Cruzeiro ia chegar agora, ainda em outubro, com 99% de chance de estar na Libertadores, tá excelente. Agora, eu acho que o grande desafio do Leonardo Jardim daqui em diante, com o Cruzeiro se distanciando mais da briga pelo título, é manter a pegada desse time e não deixar com que o desempenho vá caindo, porque as semifinais da Copa do Brasil estão aí. E você, querendo ou não, quanto mais você se mantém na luta pelo título, não sei se o Ale concorda, vamos supor que as coisas estivessem ainda mais emboladas.
isso gera um desgaste, obviamente, mas assim, tá todo mundo na pegada, né? Tá todo mundo motivado, tá todo mundo na intensidade, você tá lutando por uma coisa ali que é o seu objetivo principal, mas sonhando com uma outra coisa que pode acontecer. Então agora que o Cruzeiro vai caindo a ficha de que o título vai ficar de fato mais complicado, eu acho que o desafio do Leonardo Jardim é já começar a preparar, inclusive, o emocional desse time, as opções desse time, as variações desse time para a Copa do Brasil, assim que o 100% da Libertadores pintar, que eu acho que talvez pinte aí em mais 1, 2 rodadas, né? Dependendo do que o Cruzeiro pontuar.